não houve feridos. Para promover a internacionalização das universidades, acaba de ser assinado um protocolo com a AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Uma cerimónia que conta, Bernardo, boa tarde, com as presenças de Paulo Portas, Nuno Crato e Rui Machete. Com as presenças então de vários membros do Governo nesta assinatura deste protocolo entre as universidades e também o Conselho de Reitores e o AICEP, basicamente para pôr as universidades portuguesas na rota da internacionalização. E agora Paulo Portas a fazer então um discurso, ele que é o último a falar, já falou antes Pedro Reis do AICEP e também António Rendas, o responsável máximo do Conselho de Reitores. Vamos ouvir Paulo Portas. De instrumentos de facilitação e de acesso às principais redes académicas internacionais, mas depende, acima de tudo, da capacidade de gerar mérito, reputação e saber ter uma estratégia para colher os frutos desse mérito e dessa reputação. Eu queria agradecer penhoradamente a iniciativa que nasceu, como aqui já foi dito, quer do professor Rendas, quer do professor Marçal Grilo, que migrou e peregrinou e bem pela AICEP, que tem uma visão global da economia e bem, e aquilo que Portugal pode e deve captar no exterior e pode e deve afirmar no exterior é muito mais do que o Portugal apenas clássico, mesmo que estejamos a falar da história mais clássica das universidades. É um Portugal moderno, é um Portugal contemporâneo, é um Portugal avançado. E esse Portugal moderno, contemporâneo e avançado, que tem que ser globalmente competitivo, naturalmente passa pela instituição universitária. E por isso, em boa hora, merecendo também o empenho que eu quero aqui sublinhar do engenheiro João Proença, em boa hora, esta ligação, este conhecimento do anteriormente evidente, mas não tão óbvio que fosse conhecido, que é a relação entre a agência que capta investimento estrangeiro e promove as nossas exportações e as universidades portuguesas como agências, do ponto de vista académico, da exportação de serviços e da captação de investimento e de globalização do conhecimento, em boa medida e em boa hora aconteceu. Este protocolo, como aqui foi dito, é um princípio. Está nas mãos de todos desenvolvê-lo e multiplicá-lo. Os portugueses têm não apenas uma tradição internacional e internacionalista e universal e universalista, como são seguramente um dos povos com maiores aptidões naquilo que mais pode aproximar culturas diferentes, que é o acesso às línguas. Os portugueses são conhecidos internacionalmente em qualquer parte do mundo e é bom que o sejam também pelas suas universidades, porque já o são historicamente, porque muitas vezes, como aqui foi referido na ciência, já o são, e porque para além de acontecimentos que são mais localizados, por isso mesmo individualmente meritórios das universidades, deve haver uma estratégia internacional de afirmação da Universidade Portuguesa e isso deve passar pela cooperação com a agência que está diretamente ligada e focada na internacionalização das nossas empresas. Primeiro, porque não é possível conceber a ideia de universidade sem a sua relação com o meio e no meio, olhando para o mundo em que vivemos, as empresas. Segundo, porque a investigação e desenvolvimento se faz com as empresas, em grande medida, e para o serviço da economia, em grande medida também. Em terceiro lugar, porque nós vivemos em relações internacionais que são mais económicas do que nunca, e onde o fator da qualificação dos recursos humanos qualifica as capacidades económicas de cada Estado e a sua posição na balança de poderes. E por isso mesmo, estão aqui identificados todos os recursos possíveis para este protocolo facilitar uma relação que deve ser extremamente fluida e fazer crescer e multiplicar a presença das universidades portuguesas no GPS internacional de Portugal. Foi aqui dito, e bem, é possível captar alunos e captar professores, mas também é possível
estabelecer intercâmbios para alunos e para professores portugueses. É possível exportar serviços, é possível incrementar investigação e desenvolvimento com as empresas, é possível fazer parcerias com universidades de outros países e é possível que tudo isto seja feito com respeito pelos interesses individuais de cada instituição, mas concertado de uma forma comum do ponto de vista do interesse nacional. É isso que hoje aqui acontece em primeiro lugar, é isso que certamente a partir daqui, missão após missão, nós poderemos fazer e, permitam-me este testemunho pessoal, muitas vezes nas missões económicas que a ICEP inteligentemente procurou fazer coincidir com visitas políticas, nos perguntavam inúmeras perguntas, passo o pleonasmo, cuja resposta passava por universidades. Sobre a transformação da economia portuguesa e até onde é que ela ia chegar. E quando começávamos a detalhar as respostas, muitas vezes passávamos pelo ambiente universitário, por aquilo que as universidades portuguesas sabem fazer, pelos serviços que sabem prestar, pela oferta que podem criar para inúmeras procuras internacionais. E por isso mesmo, eu, até por razões de testemunho pessoal, tenho a certeza que este protocolo institucionaliza e solidifica alguma coisa de que as universidades precisam, o Estado português deve promover e, sobretudo, é precioso para Portugal. Muito obrigado. E cá está então as palavras de Paulo Portas a fechar aqui esta cerimónia, uma cerimónia que marca então a assinatura deste protocolo entre o AICEP, a Agência de Investimento e Comércio Externo Português, e também o Conselho de Reitores, as universidades filiadas no Conselho de Reitores, e diga-se que estiveram aqui entre reitores e vice-reitores os representantes de 15 universidades portuguesas, e aqui basicamente Paulo Portas, como já o tinha feito antes, Pedro Reis, o presidente do AICEP, e também António Rendas, a realçar aqui o papel muito importante da universidade na transformação da economia, a dizer aqui, Paulo Portas, que é preciso ligar cada vez mais o ensino superior ao meio em que se insere e logo também às empresas, fazer essa ponte e pôr as empresas, pôr as universidades de uma vez por todas no GPS internacional. As palavras então de Paulo Portas neste que é no fundo mais um capítulo da chamada diplomacia económica. Um capítulo que assina este protocolo com o AICEP, aqui com as palavras de Paulo Portas, um protocolo com o AICEP para a internacionalização das universidades. E na atualidade